E o convite, então, é para fazermos as reflexões que necessitamos nessa noite, em nome de Jesus, sobre o tema que foi dado o título Transição Planetária, segundo o Espiritismo. O palestrante espírita mineiro Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, ou em várias palestras dele, ele lembra de Chico Xavier, que Chico comentava que quando ocorre um evento espírita, um encontro espírita, como este que está ocorrendo aqui, é sinal de que nós estamos com uma profunda saudade de Jesus. E o Espiritismo, então, traz Jesus de volta, pois ele é o Consolador prometido. Mas não traz aquele Jesus mais com aquele símbolo religioso pregado na cruz. É o Consolador prometido porque traz Jesus como aquele irmão mais velho, que está à nossa frente, está à frente de nós na evolução, e que nos serve de guia, que nos serve de modelo, para que nós possamos reconstruir, reorganizar o nosso destino espiritual. Então a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. E a mensagem da doutrina espírita nos traz, nesses tempos de transição planetária, não uma mensagem de medo, de terror, de pânico, mas uma mensagem de esclarecimento e uma mensagem de consolo. Embora nós saibamos que existem, como sempre existiram, fenômenos de toda ordem, como tragédias coletivas com os cataclismos, os tsunamis, enchentes, epidemias que ocorreram na face da Terra, como a peste negra, que foi uma epidemia que matou cerca de 1/3 da população do continente europeu, lá nos meados do século XIV, uma doença que era disseminada pelas pulgas, que continham a bactéria da peste. No ano de 1918, a gripe espanhola, que provocou a morte, e os números são desencontrados porque não são exatos, uns registram 50 milhões, outros 80 milhões, outros 100 milhões de pessoas, atingiu todo o globo terrestre em 2 anos de pandemia. A Primeira Guerra Mundial, com a duração de 4 anos, que matou aproximadamente 8 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, um conflito mundial no globo todo, durou 5, 6 anos, envolvendo quase todas as nações, com um número estimado de 47 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. O vulcão Vesúvio, localizado na cidade de Nápoles, na Itália, que à época destruiu as 2 cidades romanas de Pompeia e de Herculano. Estima-se que 16 mil pessoas morreram à época para dizimar as cidades com o número de população. Com isso, a gente está dizendo que as perturbações, convulsões sempre ocorreram e ocorrem na face da Terra. Elas sempre aconteceram em todas as épocas, fazem parte da constituição da Terra. Agora, recentemente, em 2004, no dia 26 de dezembro, a Terra foi sacudida por um tsunami no Oceano Índico. As placas tectônicas se movimentaram e, com o choque destas placas, levantou uma onda de aproximadamente 30 metros, que avançou na direção das praias, atingindo 13 países, Indonésia, Sri Lanka, Tailândia, deixando um rastro de destruição de mais de 230 mil pessoas, de vidas que foram ceifadas em aproximadamente 10 minutos. Os terremotos, os tsunamis fazem parte do processo natural de ajustamento da Terra e, portanto, não são sinais do final do mundo. Como de tempos em tempos aparecem os profetas da destruição, prevendo datas do final do mundo.
A transição planetária não irá ocorrer através de um dilúvio, nem por um cataclismo, nem por uma perturbação geral como o fim do mundo. No livro A Gênese, no capítulo 18, Kardec inseriu uma mensagem do Espírito Aragô, que foi aqui na Terra enquanto encarnado, físico, astrônomo, matemático, e o título da mensagem é Sinal dos Tempos. Foi publicado na Gênese em 6 de janeiro de 1868, portanto está com 151 anos esta mensagem. E o Espírito começa dizendo que são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E ele pergunta, em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? E ele mesmo responde dizendo, para os incrédulos nenhuma importância tem, pois para os seus olhos nada mais vem do que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, essas palavras apresentam qualquer coisa de místico, de sobrenatural, parecendo que Deus promove a desordem, que Deus faz confusão, que Deus altera as suas leis a hora que Ele quer. São igualmente errôneas ambas essas interpretações, diz o Espírito. A primeira porque envolve a negação da providência. A segunda, aquela que acredita no lado místico, não falam que as leis da natureza, que as leis divinas, não estão sendo perturbadas. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores coisas. Devemos, então, primeiro afastar toda ideia de capricho, que não combina com a sabedoria divina. E, em segundo lugar, se a nossa época, a época que o Espírito está falando, está marcada para o cumprimento de certas coisas, que é que elas tenham razão para ser na marcha do conjunto. Então, o globo terrestre, o planeta Terra, ele está, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de 1862, com o título Progressão dos Mundos, o Santo Agostinho, o Espírito, vai dizer, o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Voltando à mensagem do Espírito Aragô, ele continua dizendo que o planeta Terra progride, fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante, como se um dependesse do outro para se melhorar. Então o Espírito Aragô está dizendo que para a Terra se melhorar, será preciso, e eu diria que se faz necessário, que os habitantes da Terra também se melhorem. Ainda no livro A Gênese, no capítulo 11, na doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, Kardec vai analisar e dizer que os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que a habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal
e a predominância do bem resulta o adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois com a inteligência pode eles afastar o mal. Porque a Terra, o nosso planeta, ele vem transformando, experimentando transformações. A ciência tem nos comprovado. Nós também podemos constatar essas transformações que a Terra passou e que a Terra vem passando para se tornar habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Se a Terra não tivesse sofrido essas transformações, nós não teríamos condições de habitá-la. E continua o Espírito Aragô. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da sua inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Quando eu estava lendo essa mensagem do Espírito Aragô e ele fala do abrandamento dos costumes, eu lembrei do tempo que eu era piá, que eu era menino, que não faz muito tempo assim, quando nós morávamos lá no bairro do Cipó, na faixa de 8, 10 anos, e eu ia com a minha mãe em uma distância de torno de 300, 500 metros, com trouxas de roupa nas costas, para lavar num riacho com essa distância. E lá a minha mãe lavava, ensaboava, quarava, voltava a lavar, nós trazíamos e era aquela distribuição de roupas pelo varal da vizinha, varal que o pai e nós fazíamos, e de vez em quando dava aquele bate-boca com a vizinha, porque ocupava o espaço da vizinha, a vizinha ocupava o espaço dela. Hoje, para nós lavarmos a nossa roupa, basta nós carregarmos a máquina e apertar um botão. É o abrandamento dos nossos costumes. Nós amenizamos, nós suavizamos os nossos costumes. E, ao mesmo tempo, que o melhoramento do globo se opera sobre as forças materiais. Os homens, com isso, concorrem pelos esforços da sua inteligência, continua o Espírito. Saneiam, os homens melhoram as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. As regiões insalubres. No Japão, na cidade de Osaka, tem o primeiro aeroporto internacional construído completamente de uma ilha artificial, em 1994. Em Hong Kong, no aeroporto internacional, também construído numa ilha artificial no ano de 98. Fica a dica, fazer uma busca no Google, nosso amigo Google, sobre as ilhas artificiais em Dubai. As comunicações nós não precisamos comentar, né? Basta nós pegarmos o celular agora e falamos do outro lado do mundo com imagem. Sobre a produtividade da terra. A Organização das Nações Unidas tem uma área, um departamento, não sei qual é o nome que é destinado, que é dado, que é responsável pela alimentação e agricultura, que é a FAO. E a FAO, em 2018, no mês de setembro, ela fez uma previsão que em setembro de 2018, 821 milhões de pessoas passaram fome. Passar fome quer dizer não se alimentar durante um dia. Com a tecnologia que chegou no campo, hoje, 821 milhões de pessoas passaram fome. Nós abrandamos, nós melhoramos a tecnologia no campo e assim mesmo nós temos tantos irmãos nossos passando fome ainda. Então continua dizendo o Espírito Aragô que o progresso da humanidade se cumpre, pois em virtude de uma lei. Ora, todas as leis da natureza são de obra eterna da sabedoria divina.
tudo que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, e não de uma vontade acidental ou caprichosa, mas de uma vontade imutável, ou seja, ela não muda. É uma lei divina. Por isso, quando a humanidade está madura para subir um degrau, nós podemos dizer que os tempos marcados por Deus chegaram, como se pode dizer também que em tal estação chegaram a fase madura dos frutos e de sua colheita. Continua o Espírito. Tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. 151 anos atrás. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tendem a estabelecer-se. Portanto, a Terra irá transformar-se gradualmente, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Na ordem natural das coisas, lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 8 das leis morais, na lei 7, lei do progresso, diz que para os homens, e evidentemente para as mulheres também, o progresso intelectual e moral são forças vivas, dadas por Deus e impossíveis de serem barradas indefinidamente. Desse modo, a nossa evolução, a evolução do espírito se dará através do progresso moral e do progresso intelectual. É o que também nos orienta o Espírito de Verdade na mensagem de Paris de 1860, no capítulo 6, no item 5. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E instruir-vos, este o segundo. Mas diante da lei do progresso, nós podemos, pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia, pela nossa preguiça, adiar esse progresso e ficarmos estacionados no orgulho, no egoísmo, na maldade, na violência. Porém, chega e chegará um dia que teremos que abandonar todos esses comportamentos que vamos chamá-los de equivocados e iremos nos enfileirar na lei do progresso, que é uma lei divina, na qual nós estamos destinados. Assim também, Deus prevê o progresso dos mundos para os planetas. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 41, a pergunta é: pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Resposta dos Espíritos: sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Então, os planetas que são criados por Deus, quando eu uso a palavra criado de acordo com a sua lei, e que formam o universo, existindo diversos planetas que são habitados. Por que não vamos imaginar que esse universo todo criado por Deus foi para nós ficarmos admirando e nos deliciarmos em apreciar as estrelas? Ou apreciarmos as noites de lua cheia? Os planetas, eles não existem por nada. Todos os planetas têm a sua função específica. E não somente apenas o nosso planeta, o planeta Terra, seria habitado. Acreditar que só haja vida no planeta Terra que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, que com certeza não fez coisa alguma inútil. Certamente a esses planetas Deus há de ter dado uma destinação mais séria do que simplesmente a alegrar os nossos olhos. Outro ponto importante que deve ser destacado é quando os espíritos adquirem todo aquele progresso, todo aquele aprendizado em um planeta mais atrasado, esses espíritos eles migram, ou seja, eles passam para os planetas mais evoluídos. Nós podemos usar uma maneira mais simples, um exemplo bem simples, de um estudante que passa para a faculdade, passa para a universidade, após ter concluído o ensino médio. Do mesmo modo que nós estamos passando de um grau inferior, planeta de provas e expiações, para um grau superior, planeta
de regeneração. Então, de tempos em tempos, de períodos em períodos, os planetas também evoluem. Porém, irão para esses planetas mais evoluídos apenas aqueles espíritos, e vamos chamá-los de alunos, que estejam prontos para acompanhar, de dar conta desse novo currículo, daqueles novos conteúdos oferecidos neste planeta com um grau a mais de evolução. Mas o que acontecerá com aqueles espíritos que não estiverem aptos, que não estiverem em condições de habitar aquele planeta mais evoluído, que não tiverem condições para acompanhar um novo currículo? Eles serão abandonados por Deus? Certamente que não. Eles serão encaminhados para planetas ainda inferior àquele aonde eles se encontravam, com um duplo propósito: expiar, ou seja, reparar as faltas cometidas em um planeta ainda grosseiro e hostil, e evoluir, ajudando na evolução daqueles irmãos ainda menos evoluídos, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 174, quando os Espíritos respondem: se não progredirdes, podeis ir para outro mundo, que não seja melhor, e que pode mesmo ser pior. Vamos lembrar que a Terra também já recebeu espíritos de outras moradas. Em tempos mais recuados, nós vieram para a Terra, vindo da constelação de Cocheiro, aqueles espíritos que não tinham, vamos dizer, se amoldados principalmente à moralidade. Eles vieram então contribuir para a construção da humanidade da Terra e ser, para esses espíritos, aqueles espíritos que vieram, aquela oportunidade de resgatar as suas dívidas e continuarem a sua evolução. E, ao mesmo tempo, ensinar aqueles seres ainda primitivos que aqui habitavam. Assim, aqueles espíritos trouxeram conhecimentos e também trouxeram progresso para aqueles espíritos que viviam aqui. Foi como aconteceu a descoberta do fogo, a invenção da roda, os primeiros metais que foram trabalhados para a confecção de ferramentas. Tudo isso colaborou para o progresso da Terra. Lá no outro planeta, aqueles espíritos ainda estavam, vamos dizer, incomodando, atrapalhando aqueles espíritos que estavam propensos ao progresso. Eles então vieram para cá para colaborar no progresso da Terra. Também na Gênesis, no capítulo 18, agora nos itens 27 e 28, Kardec vai dizer que para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedique. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, os quais já não são dignos dos planetas transformados, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Serão então substituídos por espíritos melhores, que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E continua a mensagem dizendo que a época é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, assistindo a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Para que na Terra sejam felizes, é preciso que estejam habitados aqui por espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente se dediquem ao bem. Como é que andam as nossas atitudes aqui do povo da Terra? Vamos falar um pouquinho sobre nós, das nossas atitudes. Como é que nós estamos agindo no dia a dia, no trabalho, em casa com a família, na sociedade, no nosso convívio diário?
Vamos relembrar algumas situações do nosso cotidiano, mas deixando claro a todos nós aqui que nós não cometemos mais esses, vamos chamá-los de deslizes. Casos de menores repercussões, de repercussão insignificante. Por exemplo, vender mercadorias com datas de validades adulteradas. Vender mercadorias com peso menor do que indicado na embalagem. Profissionais da área médica cobrando por operações e até colocações de próteses sem serem realizadas. Pedir atestado médico sem estar doente. Receber troco e não devolver. Afinal, quem se equivocou, quem errou foi a outra pessoa que deu o troco errado. Vamos lembrar que essa outra pessoa normalmente é a funcionária, é a empregada, e no fechar do caixa é sua responsabilidade. Achar e encontrar dinheiro e usar aquela desculpa malandra, aquela desculpa esperta de que achado não é roubado. Estacionar em lugares proibidos com a desculpa que é só um minutinho e não vai demorar. Estacionar em vagas destinadas a cadeirantes, a gestantes, vagas de idosos com a desculpa de que a vaga está vazia, afinal a vaga não está sendo ocupada. Passar o sinal vermelho, sinal fechado. Furar a fila com a desculpa que está com pressa. Políticos e não políticos desviando dinheiro público sem nenhuma preocupação. E aqui o mais grave. Cristãos ofendendo cristãos em redes sociais, chegando ao extremo da inimizade por causa de política. Fazer ligações clandestinas de água, de luz, internet, TV a cabo, e etc, e etc, e etc. De exemplos e mais exemplos que nós acompanhamos diariamente. E nem vamos comentar aqueles casos de repercussões nacionais que ocorrem diariamente, com desgraças terríveis envolvendo a chamada criatura humana. Em maio de 2016, na cidade de Santos, a Alpe Gelateria realizou uma experiência bem interessante. Colocou do lado de fora da sua lojinha um freezer com picolé, que eles chamam de sorvete, com uma caixinha onde quem adquirisse o seu picolé colocaria o dinheiro. No final de 30 dias, no mês de maio de 2016, 16% pegaram o produto e esqueceram de deixar o dinheiro. Mas assim mesmo, a gelateria, Alpe, levou em consideração que 84% tinham sido honestos, compraram e pagaram. No mesmo período, no mês de junho, a Universidade Federal de Brasília, a UNB, através dos alunos do curso de Economia, fizeram uma experiência no condomínio de Águas Claras, onde fizeram um combinado com o síndico, colocaram também um freezer no hall de entrada, com os picolés e uma caixinha. Quem se servisse colocaria o dinheiro, e não foram tão felizes assim como a Alpe, porque 40% daqueles que compraram os produtos esqueceram de pagar. 60% pagaram e 40% esqueceram. E num dia que eles fizeram a contagem, em um dia apenas, 34,2% esqueceram de pagar o produto. Então, essa é uma característica forte, é uma característica marcante desse momento que nós estamos vivenciando na Terra. Nós temos a impressão de que o egoísmo, o eu, tem que vir ou ser primeiro em tudo. E também nós temos uma percepção de que ninguém mais se entende.
todo mundo está com pressa, todo mundo está correndo de um lugar para outro ou para lugar algum. Parece que tudo está fora do lugar. Parece que todo o bem que é feito, parece que ele é abatido, parece que ele é abafado pelo mal. Parece que cada vez mais o mal ocupa mais espaço, ocupa mais destaque. Toda aquela pessoa, todo ser humano que deseja praticar o bem, ele encontra 1 milhão de obstáculos, de dificuldades, de contrariedades. E parece que quem deseja fazer o mal tem todos os seus caminhos abertos. E nós vamos percebendo que alguma coisa está fora de ordem. Não da ordem divina, não fora da ordem das leis divinas, mas da ordem social, da ordem do bem que deve se estabelecer na Terra. Porque o nosso progresso evolutivo nos possibilitou de termos um corpo mais estável, mais harmônico, mais bonito plasticamente, homens e mulheres muito mais bonitos, embora alguns pareçam que tenham piorado nos seus dotes físicos. Mas a alma ainda é muito infantil espiritualmente. O espírito ainda é muito atrasado. E nós podemos observar esse atraso em todas as situações, por todos os cantos do planeta Terra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Causas das Misérias Humanas, diz que a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então, a destinação da terra é de ser de provas e expiações, e a natureza dos espíritos que aqui habitam é de seres imperfeitos. Portanto, nesse período de transição que nós estamos passando, há uma necessidade que surja uma nova ordem social, uma nova ordem espiritual, uma nova ordem moral. É urgente que a humanidade passe a ser orientada por uma nova ordem, para que de fato nós possamos viver, pelo menos cumprindo as leis humanas. Claro que nós haveremos de entrar nessa nova ordem, queiramos ou não. De acordo com a lei do progresso, nós iremos entrar. Mas nós também podemos, então, realizar essa entrada na era da regeneração, participando com a nossa colaboração. Porque todos nós sonhamos com um mundo melhor. Que nós queremos que a Terra deixe de ser esse mundo de provas e expiações e passe a ser um mundo de regeneração. Nós queremos e desejamos que a humanidade se melhore. Todos nós queremos que a Terra deixe de ser esse planeta de dores e de sofrimentos. Mas nós precisamos contribuir com uma melhor harmonização diante das leis primeiro dos homens. Porque nós precisamos cumprir as leis humanas existentes que são quase perfeitas. O que falta é cumprir a lei. Porque se nós lermos o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é quase perfeita. Se nós lermos a Lei do Consumidor, ela é quase perfeita. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, ela diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes, e segue 78 incisos, regulamentando o artigo 5º. O que falta é cumprir. E a doutrina espírita nos esclarece que é possível mudar, sim, a nossa postura. E todos precisarão colaborar para tanto. Como a gente diz no popular, fazer a nossa parte. Porque o planeta Terra ele não deixará de ser o que é para ser aquilo que nós esperamos que ele seja por um decreto divino. Não virá por um decreto. Nós é que deveremos fazer o que nos cabe fazer.
diante do nosso livre-arbítrio, Deus espera que nós possamos contribuir com a nossa boa vontade. Porque nós concordamos no momento da nossa reencarnação que nós iríamos fazer parte, que nós iríamos colaborar com Deus na sua obra, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, como disse o Espírito Aragô, quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. E que tempos são esses? No livro Obras Póstumas, uma mensagem do dia 25 de abril de 1866, no item descrito como Minha Missão, resumo das comunicações dadas pelas as senhoras MT, o título da mensagem é Regeneração da Humanidade, e lá os espíritos dizem para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de um mundo de transição. É como se eles dissessem para nós quais seriam os sinais de que nós estaríamos vivendo realmente o período de transição planetária. E os espíritos irão dizer nessa mensagem que no processo de transição irá ocorrer o progresso moral. E a nova geração irá se destacar por uma inteligência e uma razão ligada ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Já estão voltando. E que esses espíritos da nova geração, já tendo progredido, já estão predispostos a assimilar ideias progressistas e aptas a secundar, ou seja, irão apoiar e irão ajudar nesse movimento de regenerador. Essas são atitudes de espíritos já enfileirados no bem. O que, ao contrário, os espíritos atrasados irão se distinguir, primeiramente, demonstrando a sua revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão, pela tendência instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez. Enfim, pela predominância do apego a tudo que é material. E como se não se operasse com bastante rapidez e destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, ou seja, como nunca antes visto, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. E o Espírito encerra a mensagem pedindo que façamos orações por esses espíritos endurecidos, a fim de que se emendem, enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação. Obras Póstumas, mensagem de 25 de abril de 1866, o título da mensagem é Minha Missão, o título é Minha Missão, com o título da mensagem Regeneração da Humanidade. Parece que ele está vivendo o dia de hoje. Nunca como nos tempos atuais houve tanta necessidade do Evangelho de Jesus. Nós, espíritos vivendo aqui na Terra, num corpo, nós estamos sedentos de consolo e de esclarecimentos, para que nós possamos realmente encontrar a paz, encontrar a serenidade, encontrar o bom senso, encontrar o discernimento, para não perdermos a direção do bem, deixando-nos envolver por ilusões passageiras em direção ao mal. Como nós já avançamos, vamos para os finalmente. Iniciei com o Haroldo, vou encerrar com o Haroldo, dizendo que o Haroldo conta uma história em uma de suas palestras, no encontro em Maranhão,
que ocorreu o encontro interreligioso na Bahia. Estavam lá representantes, então, católicos, protestantes, espíritas, umbandas, as demais religiões que existem no Brasil, e cada um ia fazer uma fala, cada representante ali presente tinha uns minutos para falar, e tinha uma mãe de santo vestida com aqueles vestidos lindos que elas usam, aquele pano na cabeça, uma senhora mais idosa, uma senhora com mais idade, então ela estava ali prestando atenção na fala daqueles todos que se manifestaram, e às vezes sem entender muito o que os outros estavam falando, e chegou a vez dela falar e ela disse: eu estou achando esse encontro aqui tão bonito, tão lindo, mas eu confesso que às vezes eu entendi pouca coisa do que vocês falaram. Até eu tinha preparado para fazer uma fala, mas eu não vou falar porque eu vou ter que sair. E ficaram todos preocupados, ficaram achando que tinham dito alguma coisa que ofenderam a senhora, que tinham sido ofendida. E ela disse: não, não, meus irmãos, não, ninguém me ofendeu, não houve nada, não. É que ontem eu recebi, e eu estou cuidando lá em casa, de 5 moradores de rua, e que eu levei para dentro da minha casa, e eles estão lá sem almoço, e eu preciso ir para casa para fazer comida para eles. E ela saiu, foi embora. E evidentemente que o encontro acabou. Falaram o quê? Ela pegou 5 moradores de rua e levou para dentro da sua casa. E nós estamos esperando chegar a regeneração e transformar tudo. Assim como nós estamos esperando no Brasil, que venha uma lei e que coloque o Brasil em ordem. Não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Enquanto nós falamos de transição, passando para a regeneração, é isso. Nós fazendo a nossa parte. É o Evangelho de Jesus agindo em nós. Porque ninguém vai mudar. Ninguém vai se regenerar por um decreto. Agradeço mais uma vez o convite. Agradeço a paciência de todos. Desejando a todos muita paz. Um abraço.